Olá a todos, eu sou Ana Beirão, sou terapeuta da fala e venho falar-vos sobre a importância da escola na detecção precoce de perturbações do desenvolvimento. A escola, vista enquanto instituição responsável pela passagem da herança cultural e social deixada por aqueles que antes de nós existiram, tem sido vítima de movimentos de transformação e progresso. Atualmente, lidamos com desafios que nos interpelam constantemente com comos e porquês. Já não tanto a forma, mas o impacto que estes assumem na vida daqueles que, por vezes, ainda nem o seu percurso académico iniciaram. Entre muitas outras causas, isto deve-se ao facto de hoje assumirmos uma postura mais dinâmica e transversal, conscientes que nada construímos sozinhos e de que mais vale estarmos bem acompanhados do que sozinhos na frente de uma batalha que desafia as forças da natureza humana. Referimos-nos à escola como uma instituição de primeira linha, no combate pelo conhecimento e aprendizagem saudável. O professor hoje não é mais visto como um mero transmissor da informação, mas é-lhe exigida uma vertente multimodal, capaz de se centrar na turma como um todo e nas suas idiosincrasias individuais. Um professor recebe anualmente um número suficiente de crianças que, multiplicadas pelo número de anos de trabalho, lhe permitem o acumular de experiências e know-how sobre aquilo que se enquadra nos ditos parâmetros de desenvolvimento normativo. É este conhecimento adquirido, o background, que lhe vai permitir, de forma consciente e ponderada, detectar alguma área que se destaque pelo seu fraco desempenho ou manifestação invulgar. O professor assume o papel principal de promotor e orientador da aprendizagem formal, quando a criança inicia um determinado grau de autonomia que lhe permite o reconhecimento, compreensão, apreensão e generalização cognitivo-linguística dessas aprendizagens. E porque a maior dose diária da vida de uma criança recai sobre o professor, cabe-lhe também a si o reconhecimento de que algo está a funcionar de forma irregular e de fazer a sinalização aos pais com as devidas orientações. Desta forma, é importante que o professor seja capaz de interpretar sinais destoantes, não do ponto de vista clínico, mas académico, compreendendo-se em termos de linguagem, funções executivas, comportamento, competências sociais, entre outras. Alguma coisa se destaca da linha típica de desenvolvimento cognitivo, linguístico, físico, motor, social e emocional. Este é o primeiro passo para desencadear um conjunto de ações e medidas que visam perceber e orientar a criança e a família, a fim de que as aprendizagens possam ser feitas num contexto harmonioso. Detectar é defender. É defender a criança, defender a família e defender o próprio professor. Detecção precoce pode ser vista não apenas quando as preocupações ocorrem nos primeiros anos de vida de uma criança, mas é o ato de detectar os primeiros sinais de alarme que ocorrem em qualquer etapa do desenvolvimento. Tanto o Ministério da Educação como várias outras organizações, autores que se dedicam ao estudo do desenvolvimento da criança apresentam as etapas esperadas para cada faixa etária, nas mais diversas áreas possíveis de serem consultadas e analisadas. Nenhuma criança é igual ao seu par e, por isso, é necessário que a criança seja vista como um ser humano individual, com o direito de crescer, tendo em conta os fatores biológicos e socioambientais. Desta forma, em conjunto com os pais, é possível tomar decisões e procurar o apoio adequado e específico para aquela criança, naquele momento e naquele contexto em que está inserida. Intervenção precoce é entendida como um conjunto de programas, serviços, recursos coordenados e apoiados por uma abordagem compreensiva, que tem como objetivo ir ao encontro das necessidades intelectuais, linguísticas, físicas, sociais e emocionais de uma criança com idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos de idade, que apresente risco de atraso no seu desenvolvimento. A intervenção precoce pretende que as experiências do meio ambiente e as relações recíprocas e dinâmicas com os agentes externos e internos possam ser feitas de forma controlada e adequada à criança, ajustando as suas características às demais exigências. Nem sempre os sinais de alerta surgem durante os primeiros anos de vida. Muitas vezes, quer por influência do meio envolvente, quer pelas exigências pessoais ou externas,
As perturbações do desenvolvimento tipicamente se manifestam em idade escolar. Temos como, por exemplo, as dificuldades específicas da leitura, da escrita e da matemática. Existem alguns sinais de alerta que muitas vezes antecedem a entrada para o primeiro ciclo, como, por exemplo, a criança esquecer-se frequentemente de pedidos que lhe façam, ter dificuldade em memorizar conceitos, ter algum atraso ao nível da linguagem oral, como recontar histórias, ter dificuldade em manter-se atenta e calma em tarefas específicas. Outros são passíveis de serem identificados mais cedo e que se evidenciam significativamente quando o contexto e a exigência social também aumentam. Para tal é necessário que os professores e pais estejam em sintonia e intercomunicação para que as informações se complementem, as dificuldades sejam entendidas e as soluções encontradas. Agilizar um processo destes não é tarefa fácil e por isso a escola deve fazer uso dos recursos que tem disponíveis, que visam orientar, direcionar e implementar medidas e adequações com base em dados clínicos. A intervenção especializada e individualizada, para além de avaliar e compreender as especificidades da criança, permite criar um conjunto de medidas e estratégias direcionadas para a promoção da competência e do desempenho, bem como a construção de pontes entre a família. Trata-se, no fundo, de conseguir retirar a peça mal encaixada do puzzle para que esta seja trabalhada, suprindo assim as necessidades, potencializando competências e trilhando um percurso ajustado e do seu interesse. O professor é entendido, então, como a ponte entre o ensino e o clínico, onde a sua simbiose é essencial para a promoção do sucesso da criança.